Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Pedro Canavarro, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente vai fazer aí vai ter uma conversa sobre topo e fundo, não da maneira completamente tradicional, onde vocês veem, que é aquela simplicidade toda, aquilo que não adianta muito, mas sim uma maneira da gente encontrar topos e fundos relevantes para a gente poder encontrar os nossos gatilhos naqueles momentos e também fazer operações até talvez um pouco mais longas e com o menor risco. Lembrando que nesse canal aqui eu falo de assuntos completamente técnicos, não tem blá blá blá, não tem muito lenga-lenga, é simplesmente conhecimento que vai agregar ao teu operacional que eu desconheço, tá? Mas que sem dúvida você, tendo esse olhar que eu tenho aqui, ele pode te auxiliar aí, seja qual for o teu operacional, tá? Eu te peço, se você gostar do conteúdo, já curte aqui, para já dar uma curtida para ajudar aqui a entregar para mais pessoas. Comenta se você gostou, se você não gostou. Eu estou sempre lendo os comentários aí para a gente poder trocar essa ideia. E também me segue no Instagram, lá Pedro_Canavarro, que tem muita coisa gratuita, muito videozinho de 30 a 60 segundos, onde eu explico algumas coisas que dão os gatilhos para vocês aí, para auxiliar no operacional de vocês. Fechado? Então vamos para cima. Vou mostrar aqui as zonas zonas de topos e fundos. Como que a gente vai encontrar aqui dentro os melhores topos, os melhores fundos para a gente operar, sem enrolação. Vou pegar aqui o point. Vamos lá. É o seguinte, eu sempre começo, obviamente que a gente pode olhar aqui o semanal, tá? Eu estou no gráfico de candle, para quem já me conhece eu trabalho no Renko, mas eu tenho o apoio de candle para olhar o passado, tal, mas no intraday, na hora do operacional, é o Renko que eu me apoio. Combinado? Bom, aqui no gráfico semanal, né, eu estou aqui no índice, o Infut, na série histórica dele, a gente consegue verificar com facilidade o que são topos e fundos. Topos e fundos nada mais é do que numa tendência de baixa, são topos menores do que o de trás. Perfeito? Isso que dá pra gente aí uma previsibilidade de continuar um movimento descendente. Perfeito? Porque a gente tem um topinho aqui que é relevante e ele é menor do que esse cara. Mas calma, não é tão simples assim, não é só isso que eu vou falar não. Fiquem tranquilos, isso aqui é só para poder orientar vocês, antenar vocês aqui sobre isso. Tá? Então aqui a gente consegue encontrar uma estrutura de baixa, né? Que obviamente não é porque tem esses topos e fundos descendentes que o preço vai continuar assim para sempre, né? O preço ele anda em ondas, perfeito? Então vamos seguindo aqui. Ó, já sei que topos menores do que o de trás já mostra uma tendência de baixa. Perfeito. Logicamente que então fundos mais baixos do que os de trás também me mostram uma continuidade na tendência de baixa, ou seja, uma LTB, né? A gente encontra aqui uma LTB. Perfeito, isso aqui é bem básico, a gente já sabe, né? Segue aqui, ó, fundo mais baixo que o de trás, tá? Quase que foi quebrada essa estrutura aqui. Agora vamos entender essa estrutura, tá? A estrutura aqui, ela é de baixa até que haja algum tipo de quebra dela. O que é um tipo de quebra dela? A gente continua olhando aqui essa tendência de baixa, porém, todavia, aqui eu presto atenção nesse movimento. Por quê? Porque ele está um fundo mais alto do que o anterior. Então, o que eu necessito para que quebre essa estrutura de baixa? Eu preciso que, a partir deste fundo, se crie
um topo que seja maior do que o topo anterior. Ou seja, eu deveria ter feito isso aqui, aqui, aqui. Rompeu, né? Perfeito, rompeu. E aí ele volta, estaciona aqui para continuar o seu circuito aí de alta. E aí a gente começar a buscar fundos mais altos do que os de trás. Tá entendido? Então, perfeito. Essa estrutura aqui ela quase foi quebrada, porém não foi, tá? Porque os topos mais relevantes, é isso que a gente vai ver já já, são esses aqui. Tá? Isso aqui é simplesmente uma continuidade onde o mercado tentou voltar com força, mas os vendedores bateram forte e o preço seguiu caindo. Beleza? Então, ok. Aqui no gráfico semanal, eu consigo sim encontrar zonas de interesse onde os institucionais trabalham. Tá? São nos topos e nos fundos mais relevantes. Obviamente que são os que tocam mais, nos que são mais utilizados, sejam eles como barreiras para possíveis vendas, ou seja, quando eles são suportes, ou barreiras quando eles são resistência e o preço não consegue subir. Tá? Então a gente encontra a resistência, a gente encontra suporte e a gente vai encontrar fundos que sejam tão relevantes a ponto da gente buscar operações dentro dessas áreas. Combinado? Então tá certo. Se você gosta de ter um gráfico rabiscado, aqui é o melhor momento. Beleza? Então a gente vai marcar o que a gente mais enxerga, né? O que a gente vê, bate o olho assim, poxa, já enxerguei isso aqui, já estou vendo que aqui tem alguma coisa interessante. Tá bom. Olha, vamos vir de trás para frente, tá? Percebe que muitas vezes o topo, o preço, ele bate nessas zonas aqui, ó, e tem, ó, aonde ele bate e desce, uma hora ele rompe, depois ele bate e sobe, bate e sobe, bate, fechou, ó, subiu aqui, bateu e desceu. É uma zona de briga muito interessante, tá? Aonde eu posso vir aqui e encontrar o quê? Trocas de polaridade e ainda zonas de briga, regiões de briga, que é onde o preço briga, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, até ele tomar um rumo. Você percebe que, né, a gente poderia até ter feito dessa forma aqui assim, ó. Ali nada mais é do que os 50% desse range todo aqui, que é o meu topo maior, meu fundo maior. É os 50%, tá? Onde há muita briga. Beleza. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes o preço vai vir buscar essa região. É uma região muito forte, é uma região de interesse muito forte. Olha, preciso explicar. Nada é tão simples quanto parece. E cuidado para o cara que te ensina uma maneira muito simples, muito fácil de você fazer. Isso aqui requer estudo e senta a bunda, papel e caneta na mão, perfeito? Papel e caneta na mão, escreva o que eu falo, tome nota e reveja a aula. Minhas aulas nunca são muito curtinhas, eu nunca consigo fazer aulas que já tem 10 minutos aqui. Bom, enfim, vamos lá, vou tentar fechar com 15, 16 minutos no máximo, tá? Então fique em paz aí. Vamos lá. Encontrei aqui uma zona de interesse. Interessante. Beleza. O que mais que eu também tenho? Se eu diminuir um pouco o gráfico, porque a zona média aqui desse range inteiro eu já tenho. Perfeito. Eu percebo que o preço ele bateu nesta região aqui. Então isso aqui é uma zona forte.
ok? O preço bateu também nessa região aqui. Ó, ele vindo testar ela. Certo? Então aqui também é uma zona forte. Estou no gráfico semanal, tá? Beleza? Preencher aqui. Isso aqui é para vocês entenderem, né? Para vocês utilizarem no day trade então, de forma tão simplória não, tá? Então beleza. Sei que aqui são zonas de interesse do mercado. Normalmente é quando o institucional ele compra e aqui ele vende, tá? Então o institucional ele não faz isso aqui que a gente costuma fazer, ó, no dia a dia. Não, ele trabalha aqui. Ele faz operações longas. Uma perna 1, uma perna 2, uma perna 3. Tá? O institucional ele anda dessa maneira. Ok? E a gente tenta sempre surfar os melhores momentos junto com eles. Tá? Então, ok. Encontrei aqui algumas zonas interessantes, coisas que a gente não vai nem encostar ali quando diminui o tempo, mas a gente já sabe encontrar uma zona de interesse, já sabe os 50% do range inteiro, já encontrei zonas importantes aqui embaixo e aqui em cima. Vamos fechar um pouco esse gráfico. Vou aqui para o gráfico diário. Tá? Vamos lá. A gente percebe que a gente tem aqui topo, topo, topo. Vai formar-se um topo aqui ainda, tá? E a gente também tem fundo, 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 tá? Se a gente quisesse como fazia antigamente, marcar aqui assim, ó. A gente pode, né? Ou até inclusive buscar o canal completo, tá? Então a gente sabe que o mercado está andando nesta maneira, tá? Ok, temos aí um canal de baixa, perfeito. Vamos encontrar aqui agora, dentro do diário, tá? Zonas de interesse de topos e fundos, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Aonde que o preço bate e ele retorna de forma muito gradativa. Olha só, de forma muito exponencial. Olha aqui na nossa zona do semanal, como é uma zona importante. Tá? É uma zona extremamente importante. Posso só colocar nesse fechamento aqui, tá? Beleza? E a partir disso aqui, ó, a partir disso aqui, eu já começo a fechar cada vez mais o meu gráfico. Então eu não vou buscar isso aqui, tá? No meu diário, eu vou começar a entender o que o mercado está fazendo a partir desse momento, ou seja, topo, topo, topo. O que é o topo, o que é o fundo? Gente, nada mais é do que quando você tem um candle que tem uma máxima maior do que a máxima de trás, tá? Simples assim. Tem uma máxima maior do que a máxima de trás. Beleza? Máxima maior do que a máxima de trás. E os fundos a mesma coisa. É quando a gente cria fundo, quando a gente tem mínimas mais fundas, ou seja, menores do que as mínimas anteriores. E assim a gente vai constituindo fundos. Beleza? E aí aqui a gente tem uma estrutura que ela pode começar a ser quebrada. Por quê? Lembra que a gente está aqui numa zona macro de baixa. Beleza. É essa estrutura que eu estou falando? Não, não é essa estrutura que eu estou falando. Eu estou falando desta estrutura aqui, que foi quebrada. Quando a gente tem topo, 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 fundo, topo, ainda mais baixo de trás, até o momento que a gente tem uma quebra
bem aqui na zona de 50% dessa zona aqui, a gente tem uma quebra. Por quê? O que é essa quebra? É quando o preço não quis fazer um fundo que deveria maior, mais baixo que o anterior. Então houve uma quebra aqui. Tá? Então eu percebi que ele bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, rompeu uma máxima aqui anterior e o preço subiu. Beleza. Então o que ele está fazendo? Ele está quebrando uma estrutura de baixa. Porque nada mais aconteceu do que esse topo ser mais alto do que este topo e este topo relevante. Tá certo? O preço aqui ficou mais alto. Houveram negociações mais altas do que a anterior. Tá? E aí a estrutura ela foi não só quebrada, mas ela foi confirmada quando a gente teve aqui mais um fundo mais alto que o anterior. E aí então um topo querendo quebrar esse último topo. E aí sim a gente vai começar a olhar uma possível LTA, uma linha de tendência de alta, depois dessa quebra aqui. Dá para entender? Eu explico novamente. A partir do momento dessa quebra, sendo agora um pouco mais simplista, essa estrutura micro aqui de baixa, a gente teve um fundo mais alto que o anterior, seguido de um topo mais alto que o anterior, inclusive mais alto que um outro anterior, e aí fez-se um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso já me dá uma linha de tendência de alta. Combinado? Aonde que o preço tem que fazer agora? Ele tem que vir aqui. Tá certo? Para fazer um fundo mais alto que o de trás e depois seguir a sua estrutura de alta para então chegar nesta zona de interesse que a gente falou anteriormente que ele sempre chega, tá? É o ponto de equilíbrio do preço. Perfeito? E a partir deste ponto aqui de equilíbrio, a partir deste rompimento deste topo expressivo, porque ele está encostando nessa linha de tendência, aí se torna um topo mais expressivo, tá, do que simplesmente esse aqui. E aí sim a gente começa a olhar para uma tendência de alta mais pragmática, aonde o preço ele vai subir, sobe, desce, sobe, rompe, desce e sobe, tá? Isso para compras maiores, mais longas e swing, etc. Mas é interessante você perceber o que o mercado está fazendo, porque ele está fazendo o que ele se propôs a fazer. Ele se propôs a fazer isso. Ele tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo maior do que esse, porém era interessante que ele viesse mais aqui embaixo, tá, mas não tem problema, ele já fez um fundo maior do que esse cara aqui, mais baixo que esse cara aqui, e agora ele tem que começar a retornar para cima para depois descer. Então eu não sei se esse cara ele vai vir aqui, de fato, se ele vai romper isso, mas eu sei que a ordem natural das coisas é ele de fato fazer um fundo maior do que esse cara fez, agora fazer um topo mais baixo do que esse cara aqui e mais ainda desse cara aqui, para depois cair de novo, tá? Até que ele rompe este cara aqui e sobe. Perfeito? Agora, para a gente finalizar, dentro dos 60 minutos, ó, aqui que vocês gostam mais, né, porque é onde a gente opera, tá certo? O que a gente tem aqui? Isso vocês precisam aprender
de uma vez por todas. A gente já encontrou aqui uma zona de interesse de compra, a gente encontrou aqui uma zona de interesse de venda, tá certo? Poderia até marcar, já que eu estou no gráfico menor, essa zona aqui também, combinado? Para em algum momento esse cara romper isso aqui e até lá em buscar, tá? Mas encontrei a zona aqui, tá? Coloco ela aqui direitinho, deixo aqui ela, procuro 50% dessa zona aqui embaixo, ó, ela segue aqui, ó, brigada, tá? Encontrei aqui essa zona, a partir disso aqui eu vou começar a buscar gatilhos de compra, tá? Gatilhos de reversão, perfeito? Onde eu vou ter riscos, retornos mais baixos, mas beleza. A partir daqui, eu encontro uma troca de polaridade interessante. Ó. O que eu marquei? Eu marquei esse fundo mais relevante, tá? E depois eu marquei aqui, ó, esse fundo aqui, ó, desse fechamento mais relevante, certo? Ah, Pedro, mas isso aqui não existia ainda, tá bom. Então digamos que a gente estivesse aqui, perfeito? Isso aqui tudo já aconteceu. Tudo sempre tem um gráfico para trás, então a gente tem que olhar para trás. Então olha só, eu encontrei aqui uma zona importante, marquei a zona. Marquei a zona importante, tá? Percebi que o mercado, ele rompeu essa zona e ele voltou para ela uma vez, ele desceu. Ele voltou para ela outra vez e aqui a gente encontrou aqui uma falta de liquidez. Neste buraquinho. Coloquei aqui essa minha marcação, tá? Onde eu encontrei o fundo mais importante e o topo do retorno. Eu digo topo do retorno porque ó, ele bateu e ele desceu. E aí o topo do retorno, tá? Do retorno, eu vou encontrar uma zona. Que se você reparar teve até briga aqui dentro, tá bom? Então, eu antes de tudo, vou colocar aqui essa minha zona. Coloquei minha zona. Perfeito. A partir daqui eu vou procurar venda. Tá? A partir daqui eu vou procurar venda. Como houve aqui. Beleza? Porque a chance desse cara ser testado novamente é grande. Mas lembrem que as nossas entradas, elas têm stops muito curtos. Muito curtos. Estou aqui no de 60 ainda. Vocês gostam de candle? Vou buscar aqui o 15 minutos. Ó, 15 minutos. Minha zona de 50% desta zona aqui. Tá? Melhor ponto de interesse de venda é neste ponto, dos 50%. Tá? A partir disso, que aí eu vou marcar aqui, ó. Escrevam aí, pra gente ter noção. 111, 268. E o fundo, 110, 164. Beleza? Que eu vou levar para o meu operacional. E aí eu vou marcar aqui. Eu quero trazer para cá. Por isso que eu vou ter que tive que anotar. Beleza. Marcar aqui. 110. 268. 00. Beleza. E 110.
8,64. Perfeito. Porque no 7R. Então o que acontece? Chegou próximo a essas zonas, eu vou entender se o mercado ele vai retroagir. Percebe que ele tem aqui uma zona de briga, ó, beleza? Ele tem aqui uma zona de briga e eu tenho minha zona de liquidez. Aqui a liquidez, há tanta liquidez que o mercado até rompeu ela. Porém, é isso que eu digo, você tem a zona de liquidez, agora você tem que achar o gatilho perfeito para você poder encontrar nessa região um movimento que vai te dar um bom, como é o meu caso, ó, cruzaram minhas médias, venda, um bom risco retorno. E aí que o mercado, o preço, o tempo acabou, mas era para a gente buscar regiões aqui de baixo. Regiões aqui de baixo. É isso aqui que o institucional quer. Ele não quer trabalhar só esse pedaço. Ele quer trabalhar todo o movimento. Certo? Eu, burro velho que sou, vou aproveitar já que está aqui, só dar uma tapeada para vocês aqui. É o seguinte. Zona importante. Tá? 1% número psicológico muito forte. Tanto quanto uma região de bola, que é 110 mil, 111 mil, 112 mil, 113 mil. Beleza? Então, a partir desse momento, você viu que eu não tive gatilhos. Né? Ele veio na minha zona de liquidez, tá? Não tem gatilho aqui. Aqui só tem gatilhos de compra, tá? Porque são topos maiores que os de trás, tá certo? Um fundo aqui, ó, que até fez um fundo, mas depois é topo maior que o de trás, topo, fundo. Não parou de crescer até o momento que gatilho no mesmo lugar, a gente encontra aqui um topo duplo de um tempo maior, perfeito, e os MACDs depois olhando para o mesmo lado, aonde houve um rompimento aqui dessa zona, com força de MACD, com as trocas das minhas médias, e fizemos a venda. Beleza? Ok. Dentro da zona de liquidez, que foi essa briga danada, né, a gente encontra também aqui, ó, trocas de média e um rompimento dessa leve lateralização. Tum. Perdeu o cara a partir do rompimento, porque você vê que ele aqui, ele rompeu, ele poderia até te dar um loss aqui, tá certo? Porque ele rompeu uma zona aqui importante. Então ele tocou na minha média aqui, ó, andou 150, 170 pontos, porque eu entraria aqui, tá? Eu entraria aqui para fazer aqui pelo menos os primeiros 150 ou 100 pontos, parcial, tal, depois ele me tirar, beleza. Mas depois ele não consegue mais ganhar o topo. Ele não ganha mais o topo. Não ganha o topo. Perdeu e criou volume. Aqui não tinha, aqui tem. Tá? Aqui tem. Então, uma entrada aqui, segundo as minhas regras, as minhas médias, para descer e ir embora sem nenhum calor. Beleza? Então, é dessa forma que eu utilizo. Pô, olha só, nesse momento aqui, o preço ele rompeu. Se você olhar para trás, dentro dessa zona de liquidez, que eu acabei de marcar ali, ó, imagina. Olha isso aqui, olha essas entradas aqui, que maravilha. Onde teve aqui um topo triplo, você pode ter o que você quiser, o que importa é que o preço não passou. O preço
simplesmente não passou. E enquanto ele estava aqui dentro, ele não me deu o gatilho de entrada. Tá? Não deu. Porque eu utilizo dos meus MACDs quando eles trabalham juntos. Tá? Beleza? Se eu quiser, na realidade, de repente, querer antecipar, acho muito difícil porque esse MACD está muito positivo, mas se eu quisesse vender aqui e tal, e tomar um lote, beleza. Problema algum. O negócio é que no longo prazo, o loss, ele nem se compara com as entradas de gain. Perfeito? Então é muito importante que você coloque essas zonas de liquidez dentro dos seus topos e fundos. Tá? Dentro dos seus topos e fundos, para ver aonde mais tocou, onde mais bateu e encontrar o range, né? O range, esse espaço inteiro aqui, ó, no passado, obviamente, no passado, para depois você entender que isso aqui são pontos relevantes, muito mais relevantes do que isso aqui, tá? Isso aqui é muito mais relevante do que esse, e esse é muito mais relevante do que esse, tá? Você tem que olhar para o passado. E aí olha só o que a gente encontra, essa linha aqui. Beleza? Então é isso, a aula ficou longa de novo, já não aguento mais dar aula longa, eu tento fazer 10 minutos, 15 minutos, não consigo, falo pra caramba. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou complexo, se ficou com dúvida, me escreve aqui, eu faço um novo, eu faço mais um, eu explico mais detalhadamente, de outra forma. Vou buscar a melhor forma para poder ajudar vocês. Comentem aqui se vocês gostaram, me sigam lá no Instagram, Pedro_Canavarro. Curte aqui para poder chegar mais gente. E é isso, tá bom? Obrigado, grande abraço, até mais.